Graça, misericórdia e paz. Como foi a noite? ¿Cómo pasaron? Estão ouvindo bem? ¿Se escucha bien? Sí. Acho que Trumbull foi dos primeiros a falar sobre vida substituída. Creo que Chambo fue uno de los primeros a hablar de la vida sustituida. Não se trata de evolução da vida de Adão. No, se trata de la evolución de la vida de Adán. Adão é corrupto por inteiro. Adán es completamente corrupto. Nosso coração é desesperadamente perverso. Nuestro corazón es desesperadamente perverso. Ele pode desenvolver conhecimentos, mas não mudança de inclinação. Él puede desarrollar conocimientos, pero no una inclinación para un cambio. Nós não temos esperança em uma criança que ela evolua para melhor. No tenemos esperanza que un niño pueda evolucionar para mejorar. Nós herdamos dos nossos pais 4 princípios básicos. Heredamos de nuestros padres 4 principios básicos: A mentira, la mentira, o egoísmo, el egoísmo, a rebeldia la rebeldía e o caos. y el caos. Nós somos, por natureza, mentirosos. Por naturaleza nacemos mentirosos. A Bíblia diz alienam-se os ímpios desde a madre. La Biblia dice que se desvían los impíos de la matriz. Nascem e se desencaminham para a mentira. Nacen y se desarrollan para la mentira. Nenhuma criança é verdadeira por si mesma. Ningún niño es verdadero por sí mismo. A criança mente no choro. La crianza miente desde cuando llora. Ela não... Às vezes ela está tudo bem, A veces está todo bien con ella, ela está limpa, está limpia, está alimentada, alimentada, mas ela começa a mentir com o choro, pero empieza a mentir llorando, a tentar manipular as pessoas. intentando manipular a las personas, a sus padres. Eu li um artigo em seleções aí pela década de 50, Yo leí un artículo en una revista de la década de 50 llamada la revista Selecciones, em que ela dizia criança, esse bebê, esse indefeso, pois sim. y el título era Bebé indefenso. Ele manipula todos que estão em casa, Maniobra a todos los que están en casa, porque ele tem o princípio da rebeldia. y porque contiene ese principio de rebeldía. Nenhuma criança é obediente por natureza. Ningún niño es obediente por naturaleza.
A educação é saber frustrar. La educación es saber frustrar. Temos que frustrar. Tenemos que frustrar. Agora, o problema é como saber frustrar. El problema es cómo hacer esto. Porque se você deixar a criança por si só, Porque si uno deja que el niño se desarrolle por sí solo, ele se torna monstro. se vuelve un monstruo. Madalena Klein, discípula de Freud, Madalena Kleiner, discípula de Freud, escreveu livro sobre a síndrome de uma criança de 2 anos. escribió un libro sobre el síndrome de un niño de 2 años. É quando adulto não foi frustrado Es cuando un adulto no fue frustrado e ele tem crises de onipotência. y tiene crisis de omnipotencia. Uma criança de 2 anos, ela tem o seu nível maior de onipotência. El niño con 2 años atinge su más grande nivel de omnipotencia, Porque a criança nasce totalmente dependente, porque el niño nace totalmente dependiente, mas ele vai sendo amamentado e depois movimento para ele se tornar independente. pero empieza a comer y hacer ese movimiento para volverse independizado, independiente. Com 2 anos ele fala, Y con 2 años ella puede hablar, ele já começa a controlar o esfíncter empieza a controlar sus esfínteres, e ele começa a manobrar com o pé, empieza a patear con sus pies, ele corre corre e ali ele já começa a manobrar todo mundo que y está em casa. empieza a manipular a todos que están a su entorno. E se você não frustrar essa criança, Y si usted no empezara a frustrar a este niño, quando ele chegar aos 20 anos, cuando llegue a sus 20 años, 30 anos, 30, quando ele tiver obstáculo na vida dele, cuando encuentre un obstáculo en su vida, ele volta a ser uma criança de 2 anos. va a haber una regresión a donde va a volver a ser un niño de 2 años. E ele então começa a reagir como essa criança de 2 anos. Y empieza a reaccionar como si tuviera 2 años. É por isso que muitos maridos batem nas esposas. Por eso muchos maridos golpean a sus señoras. E assim as mulheres também fazem com os Y maridos. también así las mujeres con sus maridos. Principalmente depois do empoderamento da mulher. Principalmente después del empoderamiento de la mujer. Hoje a mulher é poderosa. Hoy la mujer es poderosa. Muito legal. Os jovens lá da nossa igreja que trabalham com a comunicação, Los jóvenes de nuestra comunidad que trabajan en la comunicación, um deles me contou que estava no ônibus e tinha uma moça em pé. uno de ellos me dijo que estaba en el colectivo y había una joven que estaba parada dentro del colectivo. E ele educadamente foi dar o lugar para ela. Entonces el joven de manera delicada se paró para que la joven pudiera sentar en su lugar. Ela olhou para ele com muita raiva. Y él le miró con mucha rabia. Por que você está fazendo isso ¿Por qué comigo? están haciendo esto conmigo? Eu sou igual a você. Soy igual que tú. E deu-lhe uma bronca. Y se enojó grande con él. Porque nós temos hoje uma ideia de que somos mesmo sexo são iguais. Porque tenemos hoy esta idea de que el mismo sexo somos igualitos. Então nós estamos vivendo nessa época do empoderamento da mulher. Entonces estamos viviendo esta época del empoderamiento de la mujer. E a síndrome da criança de 2 anos, ela vem se repetindo em todo o nível da sociedade. Y este síndrome se repite en todo nivel de la sociedad. Nós temos então a mentira, Tenemos entonces la mentira, a la rebeldia, rebeldía, nós temos
o egoísmo, el egoísmo, y el caos. que é a força de meu. que es como que todo es mío. O mundo gira em torno do meu umbigo. El mundo gira alrededor de mi ombligo. Meu. 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 E a quarta coisa é o caos. La cuarta es el caos. Alguém pode me dar um papel? ¿Alguien me puede prestar una hoja de papel? No tengo ni uno. Este papel tem mais ou menos uma forma quadrada. Aquí vemos una hoja con una forma cuadrada. Se eu fizer isto aqui, Yo empiezo a doblar de manera simétrica. isto aqui é frustração. Esto es frustración. Eu fui frustrado Yo fui frustrado para fazer isto. para aprender a ser de esta manera simétrica. Isso chama educação, Eso recibe el nombre de educación, que é a forma de frustrar um monstro. que es la manera de frustrar a un monstruo. A criança não nasce com esta ideia simétrica. El bebé no nace con esta idea de simetría adentro de sí mismo. O João de Barro faz a casa sem que ninguém ensine. El hornero hace la casa Sem que ninguém ensine como ele sin faz. que nadie le enseñe cómo hacer la casa. ¿Saben qué es el hornero? El pajarito que hace su casita de barro. En Paraguay se dice hornero. No sé aquí. Igual? No, el nombre del pájaro. Nombre del pájaro. No, debe ser de acá. Não se conhece? No, Esse pássaro? es un pájaro que construye, agarra. No debe ser de acá. No, acá no está ese Acá no hay, pájaro. bueno, hay un pájaro en Brasil y en Paraguay también, a donde él agarra con su piquito barro y pone y construye su casita para que pueda poner sus huevos ahí. Se llama hornero. Para aclarar un poquito un concepto, cuando habla de frustración, ¿habla de disciplina? De educación. Educação. Pero una educación que te va a frustrar, a donde no vas a poder hacer lo que quieres. Entonces estás frustrado, porque quieres una cosa, pero te enseñan a hacer otra cosa. Eso sería frustrar. Educar é conduzir de fora para dentro. Educar. Inducar es conducir desde afuera. De dentro para fora. De dentro. Educar. Inducar desde adentro hacia afuera. Educar é colocar de fora para dentro. Educar es poner desde afuera hacia adentro. A educação é um processo de frustração de um ser egoísta, La educación es un proceso de frustración de un ser egoísta, caótico, caótico, rebelde, rebelde y mentiroso. mentiroso. Mas a frustração, ela cria simplesmente um estilo de vida imposto. La frustración va a crear un estilo de vida que le es impuesto, a donde la persona hace porque es obligada, no porque quiere, mas porque le es impuesto. Então, esse papel aqui dobrado assim, ele é uma frustração. Entonces, este papel doblado de una manera simétrica es una frustración. Você pega uma criancinha de 11 meses, Porque cuando agarramos a un bebé de 11 meses, entregue a este papel para ele, entregue una hoja a este bebé de 11 meses. Caos.
É isso que ele faz. Y eso es lo que naturalmente él va a hacer. Porque ele é caos. Porque él es un caos. Ele é caótico. Es caótico, hay un caos adentro de él. Ele é mentiroso. Entonces, él es mentiroso. Por que que ele é mentiroso? ¿Y por qué él es mentiroso? Porque ele é filho espiritual do diabo. Porque es un hijo espiritual del diablo. Foi Jesus quem disse. Eso fue Jesús quien lo dijo. Vós sois filhos do diabo e jamais se firmou na verdade. Ustedes son hijos del diablo, que jamás se ha afirmado en la verdad. Quando proferes a mentira, fala do que lhe é próprio. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio. A criança é rebelde. El niño es rebelde. Toda criança é rebelde. Todo niño es un rebelde. Ele pode ser mais ou menos rebelde, Él puede estar en un nivel de más o menos rebeldía, mas ele é sempre rebelde. pero es rebelde. Toda criança é caótica. Todo niño es caótico. E toda criança é egoísta. Y también todo niño es egoísta. Então nós vamos saber frustrar. Entonces nosotros vamos a saber frustrar a este niño. Normalmente quando temos uma família relativamente equilibrada, Cuando tenemos una familia relativamente equilibrada, nós temos um melhor padrão de frustração. tenemos un mejor patrón de frustración. Porque na verdade nós não temos nenhuma pessoa sadia do ponto de vista psicológico. Porque desde el punto de vista psicológico no hay ninguna persona que sea sana. Todos os que estão aqui são pacientes de um hospital psiquiátrico. Todos que están aquí son pacientes de un hospital psiquiátrico. Quem deu esse diagnóstico foi o Espírito Santo, Y el que dio ese diagnóstico fue el Espíritu Santo, através do profeta a Isaías. través del profeta Isaías. Ele disse: toda a cabeça está transtornada Él dijo, toda la cabeza está trastornada, dolida, e todo o coração está deformado. y todo corazón deformado. Ou toda a cabeça doente e todo o coração enfermo. Toda la cabeza Algumas traduções. dolida y todo corazón enfermo. Ahí depende de algunas traducciones. Significa que tanto o nosso intelecto como as nossas emoções, elas estão fora do parâmetro. Significa que tanto nuestro intelecto como nuestras emociones están fuera de un parámetro equilibrado. As pessoas menos problemáticas são normalmente os neuróticos. Los menos problemáticos son los neuróticos. Eu fiquei muito satisfeito quando eu tive diagnóstico de neurótico. Me puse feliz cuando recibí el diagnóstico de neurótico. Depois nós temos os psicóticos. Porque hay también los psicóticos, Depois nós temos os esquizofrênicos. los esquizofrénicos, Depois nós temos os los psicopatas. psicópatas. E, por incrível que pareça, Y por increíble que parezca, muitos pastores são psicopatas. muchos pastores son psicópatas. E a psicopatia é incurável. Y esta enfermedad no tiene cura, no puede ser sanada. Ela não é considerada nenhuma doença. Tampoco ni es considerada una enfermedad. Escrevi livro para tentar responder uma pergunta de médico. Escribí un libro para intentar contestar una pregunta de un médico. Havia certo líder de uma religião lá no Brasil Hay un líder de una religión en Brasil
que ele dizia que Jesus ia voltar no ano 2000. Y él decía que Jesús iba a regresar en el año 2000. Ele sustentava com toda a força que Jesus ia voltar no ano 2000. Y sostenía con toda su argumentación de que Jesús iba a regresar en el año 2000. Porque Jesus havia aparecido para ele Porque Jesús le había aparecido e tinha dito que no ano 2000 ele iria voltar. y le había dicho que iba a regresar en el año 2000. E ele começou e ele cresceu, a igreja dele cresceu pela América Latina. Y su iglesia creció muchísimo en toda América, Sudamérica. E quando foi no ano de 99, Y en el año de 1999, ele viu que a coisa estava chegando. él vio que la fecha estaba aproximándose E possivelmente ele iria passar por um embusteiro. y posiblemente él iba a ser tratado como un Impostor. Então ele foi a esse médico e pediu para fazer uma nova cara. Entonces él fue a ese doctor que era un cirujano plástico para cambiar su rostro Fez uma outra fisionomia y dele. cambió totalmente su fisionomía. E ele pegou 20 milhões de dólares da igreja dele e mandou para paraíso fiscal da Inglaterra. Agarró 20 millones de dólares de su iglesia y mandó a Inglaterra. E antes de terminar o ano 2000, E antes de 99, Antes de que empezara el año 2000, ele foi para a Inglaterra. huyó hacia Inglaterra. E aquele médico que tinha feito a cirurgia naquele pastor, Y el doctor que le había hecho la cirugía en ese pastor me fez uma pergunta quando eu entrava no hospital em Londrina. me preguntó justo cuando yo entraba en un hospital en Londrina, A Paranaguá, Paranaguá, o que é aquele homem? ¿quién es aquel hombre? Ele é um picareta, é um psicopata ou é um pastor? ¿Es un pillo, un psicópata o un pastor? Eu perguntei para ele, todos os médicos que você conhece são médicos ou tem alguns médicos que são charlatães? Y yo le contesté con otra pregunta. ¿Todos los médicos que conoces son realmente médicos o hay también los charlatanes? Ele disse, tem Él charlatães. dijo, hay charlatanes también. Eu digo, há também picaretas e psicopatas. Y yo le contesté, también hay pastores que son pillos y psicópatas. E aí nós escrevemos esse livro que tem como título Pegadas de Lobo na Porteira. Y escribimos entonces un libro que tiene el título Pisadas de Lobo en la Tranquera, Que é uma tentativa de mostrar que nós muitas vezes somos mais doentes na liderança do que no meio do povo. que es un intento de mostrar que muchas veces la enfermedad está más en el liderazgo que en la comunidad. Eu citei ontem o Dr. Francisco Tufo Neto, aquele psiquiatra do Brasil, Ayer hablamos del doctor Tufo Neto, un psiquiatra en Brasil, que fala sobre uma pesquisa que ele fez onde a população de São Paulo, 29% dos homens estão seriamente enfermos. y él hizo una pesquisa en São Paulo a donde vio que 29% de los hombres en la ciudad de São Paulo están enfermos, Profundamente enfermos. profundamente enfermos, E 27% das mulheres y 27% de las mujeres e 49% dos pastores. y 49% de los pastores, Profundamente enfermos. profundamente enfermos. Por que eu estou falando esse quadro todo? ¿Por qué estoy dando este cuadro? É porque não há esperança para o ser humano. Es porque no hay esperanza para el ser humano. Deus não tem esperança para Adão.
Dios no espera nada de Adán. Ele tem que matar Adão. Él tiene que matar a Adán. A vida cristã, segundo Trumbull, La vida cristiana, según Trumbull, não é evolução do homem adâmico, no es que el hombre adámico venga a evolucionar, mas é substituição. mas sí una sustitución de este Adán. Tem que tirar Adão Hay que quitar a Adán e colocar Cristo. y poner a Cristo. Amén, Señor. Quando um jogador do Colorado, Cuando un jugador de... Colorado aqui o time? No, ¿cuál era el equipo de fútbol? Colo-Colo. La U mejor, la De Osana. Cuando un jugador de ese equipo buenísimo, O melhor time, el equipo mejor de Chile, o melhor jogador, el mejor jugador, mas ele está machucado. pero está lastimado, O técnico vai lá e tira. el árbitro tiene que ir y quitar este jugador, el técnico. E el substituir técnico, por y outro. sustituir por otro. Deus não espera que Saulo fosse um bom evangélico. Dios no esperaba que Saulo fuera un buen evangélico. Saulo era um bom religioso, Saulo era un buen religioso, mas ele não servia para a obra de pero Deus. él no servía para la obra de Dios. Ele era muito vingativo, Él era vengativo, perseguidor, persecutor, ele era legalista, legalista, ele era uma pessoa perfeccionista también era perfeccionista e ele não estava habilitado para o evangelho. y no estaba para nada habilitado al evangelio. E Deus não usa a Adão, Y Dios no va a utilizar a Adán, como ele não usa Ismael, como tampoco no va a utilizar a Ismael como ele não usa Esaú. y ni Esaú. Essa turma tem que morrer, Todo ese grupo tiene que morir, porque isto representa o que há de mais perverso na nossa natureza. porque ellos representan lo que hace más perverso en la naturaleza. Nós temos que ser trocados. Tenemos que ser cambiados. E o único meio de troca, de substituição, é a cruz onde Adão morre Y el único medio para que esa sustitución pueda ser realizada es Adán muere e Cristo vem viver em nós. y Cristo viene a vivir en nosotros. Se isso não acontecer, Y si no pasa esto, vai haver política. puede haber política. A igreja que deu mais trabalho a Paulo foi Corinto. La iglesia que más dio trabajo a Pablo fue la iglesia de Corinto. Possivelmente ele tenha escrito 4 cartas a essa igreja. Posiblemente escribió 4 cartas para esta iglesia. Nós só temos 2, Solamente tenemos 2. e as outras podem ser que elas fossem juntadas na segunda carta. Uma carta foi juntada em 2, que é a segunda. Puede ser que las otras 2, una fue unida a la segunda. O fato que Paulo teve
quase 2 anos em Corinto El hecho es que Pablo estuvo casi 2 años en Corinto e ele tinha uma ênfase na pregação, y tenía un énfasis en su predicación, que era pregar a Cristo e este crucificado. que era predicar a Cristo y este crucificado. Mas Corinto ficava num istmo entre o mar Egeu e o mar Jônico, Pero Corinto estaba entre el mar Egeo y Jónico, que era uma passagem de onde faziam os comércios, un pasaje a donde se hacía mucho comercio, e ali também foi um centro de mistura, por lo tanto un centro de mezcla, e toda a turma que vinha do Oriente, E toda da a gente região do Mar Negro, Toda a da gente- Índia, que venía de India, de la región del Mar Negro, passava por lá pasaba por este lugar e infectava o cristianismo. y infectaba al cristianismo. Tudo que vem do Oriente, Todo lo que viene del oriente, nós temos que nos orientar, tenemos que orientarnos, porque é perigoso. porque es peligroso. E aquela filosofia do Oriente entrou na igreja de Corinto. Y aquella filosofía del oriente entra en la iglesia de Corinto. E o trabalho que Paulo escreve na primeira carta, Y lo que Pablo va a decir en su primera carta ele começa com a cruz. empieza con la cruz. E durante 14 capítulos ele vai mostrando onde a cruz deveria estar agindo na vida da igreja. Y por los 14 capítulos él va diciendo a dónde la cruz debería de actuar en la vida de la iglesia. E só no capítulo 15 ele vai tratar da vida ressurreta. Y solamente en el capítulo 15 va a decir de la vida de la resurrección. Ele vai tentando mostrar que era preciso focalizar a obra da cruz nos partidos que havia na igreja de Corinto. Él dice entonces cuán era grande la necesidad de mostrar la obra de la cruz en la vida de la iglesia. Aquela igreja tinha problemas sérios de relacionamento. Aquella iglesia contenía problemas graves de relacionamiento. E o apóstolo está tentando de todos os modos revelar que era preciso conhecer a Cristo crucificado. Y el apóstol va a intentar de todas las maneras revelar de que era necesario conocer a Cristo y este crucificado. Nós ontem falamos rapidinho sobre os nomes Cristo, Jesus, Hijo del hombre. Cristo Jesus, Jesus Cristo. Ayer hablamos rápidamente de los nombres Cristo Jesús y Jesucristo. Isso é importante para que nós entendamos aonde Deus realizou a obra em nosso interior. Esto es importante para que podamos comprender a dónde Dios realizó la obra en nuestro interior. Cristo Cristo é Javé, es Jehová, é a segunda pessoa da Trindade. es la segunda persona de la Trinidad, Jesus y Jesús é o homem, es el hombre, ele é o descendente da mulher, el descendiente de mujer, ele é a semente que veio esmagar a cabeça da serpente, la simiente que vino a aplastar la cabeza de la serpiente, que está em nós. y está en nosotros. Nós somos a raça da serpente, Somos la raza de la serpiente, raça de víboras. raza de víboras. Somos mentirosos, Somos mentirosos, somos egoístas, egoístas, somos rebeldes, rebeldes somos y caóticos. caóticos. E Jesus é o homem perfeito, Y Jesús es el hombre perfecto,
Ele foi gerado com o esperma de Deus no óvulo da mulher. Fue generado con el esperma de Dios en el óvulo de la mujer. O esperma de Deus tem um cromossomo. El esperma de Dios tiene un cromosoma. É a palavra. Es la palabra. O óvulo da mulher tem 23 cromossomos. Y el óvulo de la mujer tiene 23 cromosomas. E ele era matéria caída. Y él era una materia caída. Cristo veio e se encarnou num homem histórico sujeito ao pecado. Cristo vino y se hizo carne en un hombre histórico sujeto al pecado. Ele veio para uma matéria caída. Vino para una materia caída. Uma matéria em que existe a lei da entropia. Una materia a donde hay la ley de la entropía. A lei da entropia mostra que as coisas envelhecem. Esta ley muestra que las cosas están en un proceso de corrupción, de envejecimiento. Cristo, Jesús, ele foi até a cruz. y fue hasta la cruz. O Deus homem assume a rebeldia da humanidade. El Dios hombre va a asumir la rebeldía de la humanidad. Ele assume o caos. Y va a asumir a este caos. Ele assume a mentira. Asume la mentira. Ele assume a La mentira, el egoísmo le falta. o egoísmo. El egoísmo. Rebeldia, caos, egoísmo e mentira. Los cuatro: rebeldía, caos, egoísmo y mentira. Quando ele foi para a cruz, ele ficou 6 horas. Cuando estuvo en la cruz, estuvo por 6 horas. Das 9 horas até ao meio-dia, De las 9 hasta las 12, ele era o nosso substituto. Él era nuestro sustituto. Ele era o nosso vicari filii Dei. Era el vicari filii Dei. Ele estava morrendo por nós. Estaba muriendo por nosotros. Mas de meio-dia até as 3 horas, ele era o nosso representante. Pero de las 12 hasta las 3 era nuestro representante. Ou seja, ele assumiu o pecado da humanidade. O sea, fue cuando él asumió el pecado de la humanidad. E o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Y el Padre hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nós temos que ver a Bíblia como ela está escrita. Tenemos que ver cómo está escrita la Biblia. Ele não disse fez cair as iniquidades, Él no dijo que hizo caer las iniquidades, mas a iniquidade pero la iniquidad de nós todos. de todos nosotros. Nós todos está no plural, Nosotros todos se encuentra en el plural, mas a iniquidade está no singular. pero la iniquidad en el singular. Porque a minha iniquidade é igual a da Sandra, Porque mi iniquidad es igual a la de Sandra, é igual a sua, igual a la suya igual a sua, y la suya. igual a sua. A partir desse momento houve o maior fenômeno de escuridão na face da terra. Y a partir de este momento hubo el más grande fenómeno de oscuridad en toda la tierra. Deus cobriu aquele momento o Monte Calvário com trevas. Dios en aquel momento cubrió al monte Calvario con tinieblas. Por quê? ¿Y por qué? Alguém tem uma sugestão?
Alguém pode fazer uma sugerência? No hay comunión de Dios con el hombre pecador. Porque Dios nos hizo mirar. Para que todo o inferno viera ver o que Jesus estava fazendo. Para que todo o inferno viera ver o que Jesus estava fazendo. Porque Jesus se tornou o ser mais feio do universo. Porque Jesús se volvió el ser más feo del universo. Nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Ninguna belleza veíamos que nos agradara. O pecado enfeia o universo. El pecado hace con que el universo se vuelva feo. Tudo que Deus fez era Tov Meod. Todo lo que hizo Dios era Tov Meod. Tov Meod pode ser muito bom e muito belo. Eso puede significar muy bueno o muy bello. Deus nunca fez nada feio. Dios nunca ha hecho nada feo. A feiura é do pecado. La feura viene del pecado. Jesus não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Jesús no contenía ninguna belleza que nos agradara. Porque ele tomou sobre si Porque tomó sobre sí os pecados de nós todos. los pecados de todos nosotros. Só os meus pecados o enfeariam. Solamente los míos ya iban a ser suficientes para que él se volviera feo. Agora você imagina o pecado de toda a humanidade. Ahora imaginen el pecado de toda la humanidad cayéndose sobre él. Foram 3 horas de escuridão. Y 3 horas de oscuridad. A luz do mundo foi coberta pelas trevas, La luz del mundo cubierta por tinieblas. porque ele estava fazendo uma obra de erradicação. Porque él estaba erradicando Adão, a Adán. Deus não espera nada da Sandra. Dios no espera nada de Sandra. Deus tem que tirar Sandra de Sandra e colocar Cristo em Sandra. Dios tiene que remover a uno y meter a Cristo dentro de esa persona. Sí, Señor. Você leva lagartas. O que lagarta faz? Que hace una oruga. O que uma lagarta faz? ¿Qué ella hace? Una metamorfosis. Come hojas, ¿verdad? Lagarta só come. Ella solamente sabe comer. A lagarta é o animal mais feroz e guloso da face da terra. Y él es el animal más goloso y feroz de la faz de la tierra. Ela come. Porque come. Se nós comêssemos como uma lagarta Si comiéramos como ella e tivéssemos o mesmo crescimento de uma lagarta, y tuviéramos su mismo crecimiento, em 27 dias nós teríamos 9 metros de altura. en 27 días íbamos a tener 9 metros de altura. A lagarta come. Porque ella pasa toda su vida comiendo. Ela se arrasta, Se arrastra, muitas delas queimam, muchas de ellas queman, tem veneno. tienen veneno. E você agora vai fazer uma escola dominical para as lagartas. Y ahora vamos a hacer entonces la escuela dominical para las orugas. Você vai pegar a Torá para a
lagartas. Vamos a agarrar la Torah para las orugas. Você vai pegar os 10 mandamentos para uma lagarta se comportar adequadamente. Y vamos entonces a empezar a enseñar 10 mandamientos para que una oruga aprenda a portarse dignamente. Então você vai dividir os 10 mandamentos que tem 613 letras. Vamos a dividir estos 10 mandamientos que contienen 613 letras E vamos formar 613 mandamentos que vão ajudar aqueles 10 mandamentos. y vamos a formar 613 mandamientos que van a ayudar a aquellos 10 primeros. 365 mandamentos negativos 365 mandamientos negativos e 287 mandamentos y positivos. 287 mandamientos positivos. E nós vamos ensinar as lagartas a não comer folhas. Vamos a enseñar a todas estas orugas a no comer hojas E vamos ensinar as lagartas a não se arrastar. y tampoco que se arrastre E não vamos ensinar as lagartas a não queimar as y pessoas. que ellas dejen de quemar a las personas. Então nós vamos sentar na escola dominical rabínica. Entonces en esa sinagoga y vamos en la escuela dominical vamos a empezar a enseñar. Que traduzca. El Espíritu Santo da la... E as lagartas todas atenciosas. Y las lagartas poniendo una atención muy... Muitas delas sacudindo a cabeça. Muchas poniéndose de acuerdo. Amém. Amém. El teléfono. E as lagartas, depois de um tempo, elas estão mais maduras, espiritualmente, lagartianamente falando. Entonces, de manera orugueña, estas orugas están más espirituales. Elas estão agora até fazendo, eu sou do partido das lagartas pretas. Entonces empiezan a dividirse en partidos, en Lagartas pretas, lagartas negras, lagartas las pintadas, que tienen motas, lagartas las amarelas amarillas, e até lagartas. hasta orugas. Eu sou de Paulo, Yo soy de Pablo, eu sou de Apolo, de Apolos, eu sou de de Cefas Cefas, e eu sou de y Cristo. yo soy de Cristo. Cada um no seu egoísmo, Cada uno en su egoísmo, cada um na sua própria denominação. cada uno en su propia denominación. Elas fizeram um seminário, Hicieron un seminario, foram estudar em Harvard, fueron a estudiar, foram para Princeton. fueron para Princeton, Nós vamos estudar em Oxford. otros en Oxford, Mas são lagartas. pero siguen siendo orugas. Oh, bendito sea. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira que aqui passou.
Isso é brincadeira de criança. Es un juego de niños. Não tem jeito para lagarta evoluir. No hay como que esta oruga pueda cambiarse a sí misma. Mas alguma coisa acontece. Pero algo pasa E os biólogos dizem que ela odeia a vida de lagarta. Entonces los biólogos dicen que ella odia la vida de oruga, odia su propia A vida. mesma palavra que Jesus usou, aquele que odeia a sua vida, que aborrece a sua vida, La tem que misma perdê-la. palabra que Jesús va a decir, aquel que aborrece a su vida. E elas se anidam em lugar, numa parede, numa árvore, Entonces empieza a ser como un nido en una pared, en una hoja, en un árbol. e ela começa a cuspir a sua adrenalina, a sua raiva. Y empieza a escupir su rabia, su adrenalina. Y empieza a escupir. Y cada vez que escupe, entonces como que eso empieza a ser el capullo. Não tem problema. Não há problema. Eu já cuspi meus óculos. Graças. E ela vai envolvendo-se na sua própria raiva. Entonces, cada vez que él escupe, él empieza a estar anidándose en su propia rabia. E ela forma uma sepultura. Y forma una clase de sepultura, el capullo. E depois de 21 dias, Y 21 días después, aquilo rompe se rompe ese capullo e sai dali uma borboleta. y sale una mariposa. Amén. E você não precisa ensinar a mariposa, a borboleta, a não comer as plantas. Y ya no hace falta que se enseñe a esta mariposa que no coma las hojas. Você não precisa ensinar a ela não queimar as pessoas. Tampoco no hace falta enseñar a esa mariposa que no salga a quemar a las personas. Você não precisa ensinar a borboleta a não se arrastar. Tampoco no hace falta enseñar a esa mariposa que ella se arrastre. Porque ela não teve só uma metamorfose, Porque ella no tuvo solamente una metamorfosis, mas ela teve uma metanoia. pero tuvo sí una metanoia. No, Houve uma mudança de câmbio de mentalidade. claro, no cambió solamente su forma externa, pero tuvo un cambio de mente, de mentalidad. A lagarta agora, ela não é destruidora da plantação. Y esta oruga no es más destructora de las plantaciones, Ela de las é plantas. polinizadora. Y si la mariposa es polinizadora, porque ella va a polinizar. Ela agora não causa mais medo às crianças. Tampoco no asusta más a los niños. Mas as crianças correm atrás dela para pegá-la. Pero los niños sí quieren ir por detrás de las mariposas para agarrar la mariposa. Mudou tudo. Se cambió completamente. Nós estamos hoje querendo educar Adão nas igrejas. Estamos hoy día intentando educar a Adán en las congregaciones. Nós criamos regras e mais regras e mais regras Criamos reglas y reglas y reglas. e botamos peso e mais peso e mais peso nas pessoas Y colocamos pesos y fardos en las personas. e só frustramos. Y solamente E frustramos. frustramos mal. Y frustramos de una manera equivocada. Adoecendo a igreja. Enfermando a la iglesia. Nós pomos regras em roupa. Colocamos reglas en la ropa. Nós pomos regras nas pinturas. Reglas en las pinturas. Nos lugares onde eles devem ir. En los lugares a donde sí pueden irse. E eles não vão por fora. Y ellos no van Por fora.
Não vão a esse lugar por fora, mas vão por dentro. Ellos no llegan a entrar en estos lugares, pero adentro, interiormente, están ahí. Eu tenho uma história de um conhecido que ele foi para a guerra. Tengo la historia de un conocido que se fue a la guerra. A sua esposa estava grávida quando ele foi para a guerra. Y su señora estaba embarazada cuando el marido se fue a la guerra. Ele tinha 2 filhas. Ya tenían 2 hijas. E ela estava grávida de um garoto. Y él embarazada de un varón. E ele ficou 2 anos e quase 3 anos na guerra. Y él estuvo por 3 o 4 años en la guerra. E quando ele voltou, o filho estava grande, mas o filho não conhecia o pai. Y cuando él regresó, su hijo ya estaba grandecito, pero el hijo no conocía a su papá. Ele só sabia que quem mandava na casa era a mãe. Él solamente sabía que el que mandaba en su casa era la mamá. E chega o pai, as filhas todas contentes porque o papai veio da guerra e ele está vivo. Y cuando regresó a casa, las hijas se pusieron muy felices porque el papá había regresado, estaba vivo. E o menino de longe, ele não conhecia aquele varão. Pero el varoncito alejado de su padre porque no le conocía. O pai tentava abraçá-lo e beijá-lo. El papá intentaba abrazarle, besarle. Mas ele não conhecia o pai. Pero él no sabía quién era aquel. Então ele ficou assim, testando. Entonces empezó a hacer un test. Quem é que tem autoridade aqui nessa casa? ¿Quién es que tiene autoridad aquí en esa casa? Então sentaram todos à mesa para jantar. Entonces se sentaron a la mesa para cenar. E o Júnior ficou em pé em cima da Y cadeira. el varoncito parado sobre la silla. E o pai então disse: Júnior, sente-se. Entonces el papá dijo: hijo, sentate en la silla. Ele olhou para a mãe, Él miró a su mamá, deu um sorriso, sonrió, deu um sorriso para as irmãs, sonrió a las hermanas, olhou para o pai miró hacia su papá, e não sentou, pero no se sentó, porque ele estava testando. porque él quería probar. E o pai disse: Júnior, sente-se. Y el papá dijo: hijo, sentate en la silla. Um pouco mais forte. Un poco más, de manera un poco más dura. Ele riu, Y él riu o pai rió para su papá e foi em pé. y quedó separado. E o pai então disse: Júnior, sente-se, porque senão eu te dou umas palmadas. Bueno, hijo, vas a sentarte o si no te voy a pegar. Ele sentou e disse: eu sento por fora, por dentro eu fico em pé. Estoy sentado por afuera, pero desde adentro sigo parado. É assim que muita gente está na igreja. Y así es que muchos están en la iglesia. Oh, Señor bendito. Vocês estão dizendo que eles são obedientes. Ustedes dicen que son obedientes. E eu digo que eles são. Eles estão servilmente frustrados. Y yo les digo que están frustrados sirviendo, pero de manera frustrada. Por educación. Eles não são obedientes. Ellos no son obedientes. Obediência por medo, Una obediencia cuando es por miedo, por vergonha, por vergüenza, por culpa, por culpa, por interesse por interés ou por dever, o por deber, não é obediência. eso no es obediencia. Obediência só é obediência quando é por amor. La obediencia solamente es obediencia cuando es realizada por amor. Amém. E isso só pode acontecer se Cristo substituir Adão. Y esto solamente puede pasar si Cristo sustituir a Adán. Amém. Vida substituída não é vida reprimida. La vida sustituida no tiene nada que ver con una vida reprimida. Nós temos 3 filhos. Tenemos 3 hijos. Quando o nosso filho fez 17 anos, ele foi para a universidade num outro estado
Cuando nuestro hijo mayor cumplió 17 años, fue a otra provincia de Brasil a hacer universidad E nunca mais ele voltou para casa. y no volvió hacia casa. Ele estudou, Estudió, depois foi trabalhar después empezó a trabajar, e morando em outras cidades. siempre en otras ciudades. Uns anos atrás eu fui a São Paulo para estar com ele. Hace algunos años estuve en São Paulo para estar con él. Nós fomos jantar num restaurante. Salimos a cenar en un restaurante. Estávamos os dois conversando sobre coisas amenas. Y estábamos hablando sobre cualquier cosa. Estávamos falando sobre Fluminense, que é o nosso time. Sobre el Fluminense, que es nuestro equipo favorito de fútbol. E falando sobre coisas do dia a dia. Cosas cotidianas. De repente ele olhou para mim e disse: Y de repente mi hijo pai, se detuvo, me miró hacia los ojos y me dijo: papá, a pior coisa que você já fez na minha vida foi ter me levado para a igreja. la peor cosa que ya existe en mi vida fue haberme llevado a la iglesia. Eu tomei um susto inicialmente Y inicialmente me asusté muy grande e disse: filho, y le dije: hijo, me perdoe. perdóname. Eu ainda creio que a igreja, com todos os defeitos que ela tem, Aún creo que la iglesia, aún con todos sus defectos, eu creio que é o melhor lugar que eu já encontrei na terra. creo que es el mejor lugar que ya he encontrado en la tierra. Amén. Com todos os defeitos que eu vejo na igreja, Aún con todos sus problemas. Y eu não vejo nenhuma igreja que seja saudável. yo no conozco ninguna iglesia que sea saludable. Eu vejo uma igreja com trigo e joio. Veo una iglesia que tiene trigo y cizaña. Eu vejo uma igreja que tem gente mais saudável e gente mais doente. Gente en la iglesia, gente que son más saludables o más enfermas, Mas todos temos problemas. pero todos tenemos problemas. Filho, eu quero pedir perdão a você. Bueno, hijo, te pido perdón por haberte llevado a la iglesia. E quero te dizer uma coisa, meu Y filho. quiero decirte una cosa, hijo, Você está livre para pecar. estás libre para pecar. Porque eu estava sentindo que ele estava se sentindo frustrado, não ter liberdade de fazer as coisas que os colegas dele faziam. Porque yo sentía que mi hijo se sentía frustrado por no poder hacer las cosas que sus compañeros hacían. Digo, você está livre. Entonces le dije a mi hijo: bueno, hijo, estás Se libre eu- para hacer lo que quieras. Se o meu princípio de autoridade como pai Si mi principio de autoridad como papá pode lhe dar essa liberdade, puede darte esta libertad, você pode viver do jeito que você quiser. te digo que puedes vivir de la manera que quieras. Que eu vou continuar amando você loucamente. Te voy a seguir amando como loco, Você é meu filho amado. porque sos mi hijo amado. E meu filho, eu quero te dizer uma coisa. Hijo, y también quiero decirte algo. Meu pai Mi padre é mais poderoso do que qualquer pecado que você cometer. es más poderoso que cualquier pecado que puedas cometer. Você está liberado para viver a vida no pecado. Estás liberado para vivir la vida del pecado. Porque meu pai Porque mi padre é muito mais poderoso do que o pecado. es mucho más poderoso que el pecado. E ele parou. Entonces mi hijo Ele se estava detuvo. comendo e eu comendo, mas nesse Nosotros tempo eu dos parei estávamos para conversar, comiendo. falar, e ele parou com o garfo em cima. Entonces yo me detuve para hablar y él Él- seguía comiendo, pero él- en ese momento él detuvo su tenedor. Ele tem 1,98 m. Él tiene 1,98 m de alto E ele ficou me olhando assim. y me miraba. Talvez ele estivesse dizendo: meu pai é louco.
Quizás él estuviera pensando, mi papá está loco. E como é que está o seu carro, meu filho? Bueno, ¿y tu auto, mi hijo? ¿Cómo está tu auto? Vamos falar sobre outro assunto. Empezamos y cambiamos de tema. E ele ficou parado. Y él, ahí. Se quedó ahí mismo. O ano passado ele se casou. El año pasado se casó. E antes do casamento nós fomos lá a São Paulo com a minha esposa. Y antes de la boda fui con mi señora a São Paulo. E estava um amigo dele no apartamento. Y estaba un amigo de mi hijo en el departamento de mi hijo. E esse amigo começou a conversar comigo. Y este amigo empezó a hablar conmigo. Ele tem um filho de 17 anos que ficou muito rebelde no relacionamento. Este amigo tiene un hijo de 17 años que estaba muy rebelde en su relacionamiento. Então meu filho, esse amigo estava conversando com meu filho e contou a história do filho dele que estava rebelde. Entonces este amigo hablaba con mi hijo contando la historia de su hijo que estaba muy rebelde. E ele disse assim: o meu pai um dia me fez uma coisa que me deixou sem força. Y mi hijo dijo a este amigo, mi papá un día hizo una cosa conmigo que me dejó totalmente sin acción, sin fuerza. E ele contou essa história. Y él contó entonces esta historia el día de la cena. Ele disse: quando meu pai não me cobrou nada, Y él dijo, cuando mi papá no cobró nada de mí, no exigió un comportamiento de mí. No me prohibió nada. mas Pai não me proibiu nada. simplesmente disse: o meu pai é mais poderoso do que o seu pecado. Pero cuando mi papá dijo, mi padre, hablando de Dios, es más poderoso que tu pecado, Ele me nocauteou. él me nocauteó, él me Noqueó. noqueó. Eu fui vencido pela fraqueza. Fui vencido por la debilidad. Nós temos medo do fracasso, Tenemos miedo de fracasar, mas Deus não tem medo do nosso fracasso. pero Dios no tiene miedo de que fracasemos. Deus não nos autoprotege. Dios no va a autoprotegernos. Ele permite que nós fracassemos. Él permite que caigamos en nuestras debilidades y fracasos. Porque é no nosso fracasso Porque en nuestra debilidad é que nós recorremos a Ele. es que vamos a buscar a Dios. Nós não conseguimos controlar as pessoas com regras e mandamentos. No conseguimos controlar las personas con reglas y mandamientos. Para mim, eu já falei aqui para vocês que a história do pai pródigo é o ápice da revelação de Jesus em parábolas. Ya les he hablado de que la historia del hijo pródigo es el ápice de Jesús en todas sus parábolas. Você quer ir, filho? ¿Quieres irte, hijo? Toma, Anda, pode ir, puedes irte, pode ir embora. puedes irte. O filho foi, Y se fue el hijo, mas o pai foi junto. pero el padre fue con él. Onde o pai foi junto? Pero ¿cómo el padre fue con él? Na memória. En la memoria de su hijo. Pai naquela época não daria a um filho a herança que ele não tinha direito. Un padre en aquella época no iba a dar la herencia que el hijo no tenía derecho. Pode ir. Bueno, hijo, ¿quieres irte? E Chao. o filho foi Entonces se fue el hijo e foi até o fracasso. y fue hasta el fracaso. E quando chegou no fracasso, Y cuando llegó a este fin, ele lembrou: se acordó, eu tenho um pai.
Yo tengo un padre, mas eu não sou digno pero de no ser seu soy digno filho. de ser llamado su hijo. Eu não sou digno. No soy digno. Mesmo assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Aún así voy a regresar a la casa de mi padre. Porque lá na casa do meu pai, até os empregados têm direito a comer comida quente. Porque allá en la casa de mi padre hasta los jornaleros pueden comer una comida caliente. E eu aqui estou comendo lavagem de porco. Y yo aquí algarrobas. Eu vou voltar. Voy a regresar. Mas ele não voltou com mentalidade de filho. Pero él no volvió, no regresó con una mentalidad de hijo. Ele disse, eu vou ser um trabalhador de meu pai e eu vou pagar o que eu gastei. Él volvió con una mentalidad de siervo. Dijo, voy a trabajar para mi papá y voy a pagar lo que he gastado. E ele foi. Y regresó. Só que ele se esqueceu que ele tinha um pai de verdade. Pero lo que él no sabía es que su papá era un papá verdadero. Desde o dia que o filho saiu, o pai começou a fazer a festa, preparar a festa de retorno. Y desde el día que el hijo había salido, el padre ya había empezado a preparar toda la fiesta para su regreso. Mandou fazer um anel novo, El anillo nuevo, mandou fazer sapatos el novos, zapato nuevo, mandou fazer um guarda-roupa inteiro, todo el ropero completo, porque tinha agora a melhor roupa do dia. porque había la mejor ropa del día. Estava com a orquestra afinada para a festa. Toda la orquesta para la música O de la bezerro fiesta. está preparado. El becerro gordo preparado. Ele estava esperando. Y esperaba, todo él hizo para esperar el regreso de su hijo. E aquele velho estava igual a mim. Y aquel viejo estaba igual que yo, Ele estava com catarata, con cataratas, mas ele não parava de olhar para pero no o dejaba de horizonte, mirar para el horizonte, esperando aquele filho voltar. esperando el regreso de su hijo. Ele vai voltar. Va a regresar, Ele vai voltar. va a regresar. Ele sabe do meu amor para com ele. Él sabe cuánto le amo Ele vai voltar. y va a regresar. E de repente ele enxerga um traste cambaleando. Y de repente ve a un moribundo acercándose, Todo emporcalhado. todo sucio. O pai diz, aquele é meu garoto. Y el papá dijo, allá está mi bebé, Aquele é meu troféu. aquel es mi trofeo. E ele parte numa corrida. Entonces sale en la búsqueda de su hijo. Nenhum homem poderia levantar as suas saias depois de certa idade para correr. Después de alguna edad, un hombre no podría alzar su vestido para correr, Mas ele levantou porque ele não podia ficar parado. pero él se levantó porque él no podía Porque detenerse, a Bíblia diz que ele correu. porque la Biblia dice que él corrió. A corrida de um maratonista. La corrida de un maratonista. Eu vou buscar meu troféu. Voy a buscar mi trofeo, Ele é meu. es mío. Aleluia. Glória a Deus. Ele saiu de casa, mas não saiu do meu coração. Él salió de la casa, pero nunca salió de mi corazón. E o pai chega, e isso que nós estamos tentando falar com vocês, o que aquele pai fez. Y estamos intentando decirles lo que hizo aquel padre. Ele cobre o filho com um abraço Cubre ese hijo con un abrazo e o beija. y le besa. E o filho então começa a fazer o seu discurso. Y el hijo entonces empieza a hacer su discurso. O discurso estava dividido em três laudas. Y 3 páginas tenía, 3 etapas tenía su Pai, pequei discurso. contra os céus e perante ti. Padre, he pecado contra los cielos y contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trata-me como um dos teus empregados que eu vou te pagar. Trátame como a uno de tus jornaleros que te voy a reembolsar la plata que gasté. E
E ele começou a fazer o discurso. Entonces él regresa y empieza a hacer su discurso. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Padre, pequé contra los cielos y delante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quando ele ia dizer, trata-me como dos teus Pero empregados, cuando él iba a decir, trátame como a uno de tus o jornaleros, pai cortou o discurso. el padre le interrumpe. Aonde está essa igreja? ¿A dónde está esta iglesia? Aonde está essa igreja? ¿A dónde está esta iglesia? Glória a Deus. O que aconteceu com a igreja de Jesus Cristo? ¿Qué pasó con la iglesia de Jesucristo? Nós estamos querendo pessoas perfeitas. Queremos personas perfectas en nuestras iglesias, Nós temos um mundo doente. pero tenemos un mundo enfermo. Nós temos um mundo que foge de Deus. Tenemos a un mundo que huye de Dios. Desde o jardim do Éden, o homem está fugindo de Deus e Deus está vindo atrás do homem. Desde el Edén, el hombre huye de Dios y Dios le persigue. a este Cadê esta hombre. igreja, meus irmãos? Cadê esta igreja? ¿A dónde está esta iglesia? Alabado su nombre, por favor. Onde está essa igreja que não contabiliza nem débitos nem créditos? ¿A dónde está esta iglesia que no contabiliza los débitos y los créditos? Aquele pai não cobrou nada do filho, El padre no cobró nada de su hijo, nem positivo nem negativo, ni las cosas buenas ni malas. porque tanto as boas como as más têm que ser crucificadas por Porque Deus. tanto las buenas como las malas tienen que pasar por la cruz de Cristo. Nós temos que ser libertos de nós. Tenemos que ser liberados de nosotros mismos. E não existe outro hospital para libertar a gente a não ser na cruz de Cristo. Y no hay otro hospital que pueda liberar a la gente a no ser la cruz de Cristo. Meus irmãos, Hermanos, nós temos que retornar para a velha mensagem. Amén. tenemos que regresar para este mensaje antiguo. Eu todas as vezes que eu canto esse hino, eu choro. Todas las veces que canto un himno lloro. Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Aleluia. Rude Cruz, Ruda, Rude. Ruda, A Ruda cru- Cruz, a cruz velha la e cruz antigua, tosca. cruenta. Não essa cruz moderna, No esta cruz moderna, não essa cruz lavrada, não essa cruz polida, no una cruz brillante, essa cruz tosca, pero esa tosca, a cruz do Calvário, la cruz del Calvario, que liberta a mim de mim, que me libera de mí mismo, para amar gente como você e eu, que somos pessoas estropiadas. para amar a gente como ustedes y yo, que somos personas estropeadas. Amén, Señor. Nós somos cheios de mazelas. Llenas de problemas, E o que está faltando y lo que es que falta, é um povo que ame gente. un pueblo que ame incondicionalmente a gente. Aleluia. Glória a Deus. Santo Dios, Tem que Cristo substituir a gente. Y Cristo tiene que sustituirnos. Glória a Deus. Adão só gosta de pessoas do meu naipe, do meu tipo. Adán solamente le gusta personas de su equipo, de su congregación, personas igual que él. Vamos, Señor. Mas Cristo se misturava com Pero aquela Cristo gentalha. se mezclaba con todo el populacho. Lá na minha cidade houve um grupo de jovens que começou a fazer um teatro. En Londrina, un grupo de jóvenes de nuestra congregación empezó a hacer un teatro. Da
não era da congregação, da cidade. Un grupo de la ciudad hizo un teatro Eles iam às igrejas y iban a diferentes iglesias com personagens diferentes. con personajes distintos, Era vestido de mendigo, uno vestido de mendigo, outra como uma prostituta com roupas sensuais, otra vestida con una ropa muy sensual, outro ia como drogado, otro iba como un adicto. e assim vários tipos de categorias que Entonces, uma igreja não se adequa com essa entonces gente. personas vestidas así, simulando ser parte de grupos que la gente en la iglesia no quiere aceptar. Só o pastor da igreja sabia que era grupo fazendo uma mensagem teatral. Y solamente el pastor de la iglesia sabía que ese grupo iba a venir para hacer ese teatro. Eles chegavam e sentavam em pontos assim diferentes. Entonces na esas congregação. personas ya vestidas de esta manera distinta, bien diferente, empezaron a sentar así en el medio de la congregación, E cada com a sua característica. cada uno bien caracterizado. Então, aquela que estava vestida de prostituta Entonces la que estaba vestida como una prostituta começava a insinuar aquele diácono que estaba sentado ali. empezaba a hacer insinuaciones a aquel diácono que estaba sentado. Começava a fazer algum gesto e Entonces piscava. empezaba a hacer algo así como Aquele para llamar la atención. bêbado começava a chamar a atenção. El bébado empezaba también a llamar atención para sí mismo, hablando cosas. Falando e aí começava uma revolução dentro da igreja. Y empezaba entonces una revolución en la iglesia. Então as pessoas começavam a pegar, vamos sair daqui. Entonces las personas de la comunidad empezaban a agarrar esos actores y querer sacar de la iglesia. E eles diziam, não vou sair não, aqui não é a igreja de Jesus Cristo. Y los actores decían, no me voy, aquí por si acaso no es la iglesia de Jesucristo. Jesus Cristo não veio buscar, foi prostituta. Jesucristo no vino a buscar a las prostitutas. Ele não veio buscar, não foram os bêbados. No vino a buscar los bébados, Vamos sair, los vamos sair. borrachos. Tem que chamar a polícia. Bueno, y la gente de la congregación, vamos a llamar a la E policía. aí criava aquilo que lá no Brasil a gente chama de rebu, Entonces empezaron una revolución, uma confusão. una confusión en la iglesia. E quando aquela confusão estava plantada, Y cuando la confusión estaba armada, todo mundo nervoso, toda la gente nerviosa, o pastor ia na frente. el pastor de la iglesia que sabía se iba adelante Ele disse, nós não estamos preparados para atender o mundo. y decía, no estamos preparados para atender el mundo, O mundo é isto. porque eso es el mundo. Isso que vocês estão vendo aqui é apenas uma encenação. Lo que ustedes están viendo aquí es solamente una escena, Mas isto é a categoria do mundo que está pero acontecendo. esta es la realidad del mundo que E nós não tenemos. estamos preparados Y no estamos preparados para tocar nessas para pessoas. tocar en esta gente. Oh, Señor. Nós queremos tirá-los do nosso meio, Queremos eliminar a esta gente de nuestro entorno, porque nós somos Adão. porque somos Adán. E Adão não gosta do que é ruim. Y a Adán no le gusta lo que es malo. Mas Jesus veio buscar esse povo. Pero Jesús vino a buscar a esa clase de gente. Bendito. Isto só a cruz pode fazer a gente mudar de câmbio. Y solamente la cruz puede hacer eso en nosotros. Acho que passamos 10 minutos e Pasamos 10 minutos, está na hora de descansar um pouco. vamos a dar un break.